Olá, eu sou o professor André Luiz e eu tenho feito vídeos para falar sobre artes marciais japonesas. E um último vídeo que fiz, eu falava sobre a origem da roupa que se usa para treinar a arte marcial japonesa, o vulgo kimono, na verdade, dogi. Nesse vídeo, eu gostaria de falar com vocês sobre as faixas, né? Qual é a origem e por que elas são coloridas de fato. Pois bem, tudo se remete um pouco às origens das artes marciais japonesas, que se sustentam basicamente no lendário samurai, guerreiro feudal japonês. Esse samurai, quando ele ia para a guerra, ele ia com uma armadura, a o-yoroi, né? E ela era composta por várias roupas, como falamos no vídeo anterior. E entre outras coisas, né, a primeira roupa era branca, como falamos, né, o shitagi. E, além disso, branco também eram as amarras que ele usava para prender o yoroi, a armadura, em seu corpo. Na verdade, essas amarras poderiam ser de várias cores, mas quando elas eram brancas, significava que ele estava propenso a não voltar vivo da guerra, ele estava disposto a qualquer coisa. Como vimos, o branco nas artes marciais, ou exatamente no Japão, ele simboliza o luto, né? Usa-se branco quando alguém morre ou quando o guerreiro vai à guerra, né? No antigo Japão feudal. Então, essa ideia de que branco simboliza pureza, né? Brancura, limpidez, ingenuidade, é uma concepção ocidental da cor. Né? No Japão não é exatamente assim como tenho visto. Pois bem, quando se ia treinar arte marcial sem armas, e aqui vale uma explicação, o conjunto de todas as artes marciais japonesas, elas se dividem em artes marciais com armas e artes marciais sem armas. As artes marciais sem armas, elas derivam das artes marciais com armas. Em vários momentos, no combate, o guerreiro perdia sua espada, sua lança, acabavam as flechas quando ele atirava, quando ele era arqueiro, e vinha um inimigo tentar cortá-lo ao meio com uma espada. Então, o que ele fazia? Ele enfrentava esse guerreiro inimigo usando técnicas de luta sem armas. Disso surge o conjunto de dezenas de artes marciais sem armas. A mais conhecida na época do Japão feudal era o jiu-jitsu, né, que tinha, aliás, várias escolas. Falaremos sobre isso em um outro vídeo. Pois bem, quando ele ia treinar artes marciais sem armas, ele não precisava da armadura, óbvio, né? Então ele usava o shitagi, como vemos nessa imagem, e muitas vezes o hakama, que era uma saia calça comprida. Tradicionalmente, usava-se somente o shitagi. E aqui a gente tem uma foto histórica do fundador do judô, Jigoro Kano, indo treinar algum estilo de jiu-jitsu. Né? E ele tem aqui um shitagi comprido e, por um acaso, usando uma faixa branca. Era assim que se usava, era a roupa para se usar, treinar a arte marcial no Japão, aí do século XIX, pelo menos. Até então não havia faixas coloridas, mas o que é que qualificava o conhecimento do praticante? Eram pergaminhos, né, diplomas, por assim dizer, que o qualificava, que dizia o grau que ele tinha de conhecimento dentro da prática daquela arte marcial. Né? Aqui eu tenho um exemplo de um diploma, esse obviamente é atual, que demonstra a graduação que, no caso aqui, o sensei Sérgio Coronel, né, um sensei de Aikido, que ele recebeu, né, do Aikikai, né, que é, na atualidade, a organização que coordena o Aikido no mundo. E aí, isso, embora seja um documento atual, moderno, ele representa algo que era feito tradicionalmente nas artes marciais. Dava-se um diploma. Então, o cara era reconhecido enquanto conhecedor da arte marcial, não porque tinha uma faixa, mas porque tinha um diploma. E isso vai perdurar
até exatamente 1907, quando o sensei Jigoro Kano, né, o fundador do judô, ele estabelece o seguinte, que a roupa seria dessa forma, né, o agi e o shitabaki, e a obi, a faixa. E essa faixa, ela seria ou branca, para quem fosse iniciante, e seria preta para quem fosse mais graduado, Yundansha, né, que são os graduados que têm faixa preta. Isso é estabelecido em 1907. Então, o Jigoro Kano é quem estabelece o uso de faixas, branca ou preta, e simplesmente essas duas. Né? Há uma tradição histórica que diz o seguinte, que o faixa branca, ele sempre usa a mesma faixa, né? Há uma tradição que conta-se que faixa em arte marcial é como espada do samurai, é única. E ela não era lavada, porque o fato dela estar na altura do umbigo, né, no tandem, centro da energia vital, ele manteria ela sempre com a energia do treino que ele fazia. Né? E por conta disso, dele não lavá-la para que isso não seja desgastado, tradição, crença, o que aconteceria? Com a medida do treino, ela ia escurecendo, de tal modo que um praticante olhando para a faixa do outro e vendo que ela era escura, diria, esse praticante é antigo, porque a faixa dele é escura. Como sabemos que a cultura japonesa prima muito pela limpeza, provavelmente isso caia um pouco por terra, já que provavelmente a roupa era lavada como um todo, não só o shitagi e o agi, mas também a faixa. Outros professores, outros senseis, shihans de artes marciais, no caso aqui Morei Ueshiba e o Genshin Funakoshi, um do Aikido e outro do Karatê, mantém essa tradição de usar faixa branca e faixa preta para os seus alunos, para demonstrar para que todo mundo saiba qual é o nível de conhecimento de cada um deles. Isso vai perdurar até o início do século XX, quando Mikonosuke Kawashi, um sensei de judô, que foi aluno de Jigoro Kano, né? Ele estabelece um método de ensino quando ele vai para a Europa, né? Inicialmente na Inglaterra. Ele cria um método de ensino que é baseado na crítica, por assim dizer, dos métodos de ensino japonês. Eles, segundo Kawashi, ele não seria apropriado para a Europa. E aí ele desenvolve um método próprio. Esse método de ensino, ele é meio que intuitivo, né? E ele estabelece uma ordem numérica das técnicas do judô, e esse método, em princípio, é criado na Inglaterra, mas ele se muda para a França e ele passa a ensinar usando esse método. E esse método faz com que o interesse do judô, que era até então muito conservador, passa a ser meio que massificado. Isso é tão verdade que hoje a França é uma dos países potenciais do judô, né? E o seu mérito, em particular, é o de que ele cria no judô cores de faixas diferentes. Isso a partir de 1920 na Inglaterra, em 26 na França, exatamente, né? Esse método, ele, em princípio, é criado com 7 faixas, né? A branca, a amarela, a laranja, a verde, a azul, né? Como a gente vê aqui, e a penúltima, a marrom, né? Outras artes marciais adotam esse método, só que, obviamente,
cada uma delas com cores de faixas específicas, né? E isso passa a ser massificado no mundo inteiro, embora haja uma certa divergência quanto às cores. Ok. Bom, é isso. Para maiores informações, eu tenho aí uma sugestão de referência, se você quiser saber mais. Espero que tenha gostado e esclarecido algumas coisas para vocês. Ok? É isso.